Ainda há uma oportunidade. Deus está neste lugar. Creia nisto. Abra o teu coração. Glorifica o nome do Senhor. Ele tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos e um peso de responsabilidade por estar com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a igreja. Obrigado, pastor, confiança. Pesa aos nossos ombros esta responsabilidade. Está aqui conosco, irmãos, o primo meu, a sua esposa e seu filhinho, o Mateus, a Thaís e o Heitor. Eles estão ali, são ativos, pastor, no culto online, desde sempre assistem, e hoje nos dão a honra aqui com a sua presença. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. É uma alegria tê-los conosco. Inclusive você que nos assiste online, se você puder, tiver condição de deixar o conforto da sua casa para estar aqui conosco em comunhão, também é importante. Aqui o contato uns com os outros, isso nos ajuda. Isto é a igreja de Deus. Se você não tem, seja abençoado da mesma forma, porque acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele atravessa as barreiras de parede. Não sei como que a internet funciona, mas ele que está aqui nesta noite também está aí na sua casa para te abençoar. Vamos ler? E diz assim o texto sagrado: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele era um dia de sábado. Irmãos, estamos diante de uma realidade gloriosa da nossa igreja. O pastor Eduardo sempre diz aqui que nós estamos vivendo algo violento da parte de Deus. Parece uma expressão meio estranha, né, pastor? Mas, irmãos, Deus tem feito coisas sobrenaturais no nosso meio. Nós que estamos caminhando e que estamos percebendo, estamos vendo o mover das águas aqui, fazendo aqui um parênteses, Deus está trabalhando. Eu quero te fazer um convite. Se você ainda não faz parte deste movimento, pula para dentro do tanque, tem coisa diferente acontecendo aqui. De fato, Deus está nos preparando para um nível mais alto. Creia nisso. A oportunidade de, quando as águas são movimentadas, você participar deste movimento. Deus está nesta casa, Deus está nos levando para outro nível. Tem alguma coisa violenta acontecendo no nosso meio. Meus irmãos, nós poderíamos ter encerrado o culto aqui depois das ofertas. Coisa maravilhosa, extraordinária e violenta Deus já fez aqui no nosso meio. Se você está com seu coração fechado, se você não está percebendo isso, peça a Deus para que abra os teus olhos espirituais, venha participar disso. Deus quer mudar a tua casa, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer trazer você para perto. As mensagens que temos visto, ouvido aqui neste púlpito, é tudo de retorno, é de trazer à mesa. Já há algum tempo o pastor vem pregando sobre os discípulos no caminho de Emaús. Jesus foi ao encontro deles. O pastor Marcelo nos trouxe uma palavra aqui num domingo sobre arrependimento do pecado, para que nós possamos voltar à mesa. Na quarta-feira, uma palavra de cura física.
Deus está trabalhando, e eu queria até trazer outra mensagem aqui, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe para esse texto, e Deus tem mais uma vez uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Era tempo de festa, e Jesus, como judeu e como todo bom judeu, subiu para Jerusalém. Possivelmente era a última das festas, de 3 festas principais que eles tinham. Tinha a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Possivelmente esta festa onde Jesus estava era a festa dos tabernáculos, e lá todos os judeus se reuniam para festejar. O judeu era um povo muito festivo, e estas festas faziam parte do calendário da igreja lá de Judéia. E Jesus estava lá, mas o texto nos relata que Jesus, ele deixa a festa e ele vai para este tanque chamado Betesda, que no hebraico significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia para nós hoje são hospitais. Inclusive alguns têm até o nome de casa de misericórdia mesmo. Mas diferente dos tempos de hoje, onde os enfermos são levados aos hospitais e ali são tratados, curados e mandados para casa, naquela casa de misericórdia era uma espécie de depósito de doente. Havia ali 5 pavilhões, 5 alpendres ou 5 andares, lotados de enfermos com curas impossíveis, lotado de pessoas com doenças incuráveis. Não tinha situação de melhora para eles na medicina da época, e também não tem na de hoje. Afinal, qual é a medicina que cura o cego, que faz o surdo ouvir, que faz o aleijado voltar a andar, e até que ressuscita morto? Não tem medicina natural nenhuma que faz isso, a não ser a igreja de Deus, que ainda está nessa terra, e que quando bem posicionada, quando for disse aqui, nós veremos milagres extraordinários acontecendo novamente no nosso meio. Porque Jesus é o mesmo, Ele ainda cura, Ele salva, Ele batiza, Ele transforma. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é para sempre. Mas ali era uma situação deplorável, era um depósito de doente. E o interessante é que as pessoas possivelmente já estavam acostumados àquele amontoados de doentes aglomerados ali em volta do tanque de Betesda. E interessante que mesmo onde há festa, há pessoas que estão em sofrimento. Mesmo onde há alegria, há pessoas que estão chorando de tristeza. Mesmo onde há muita festividade, tem pessoas gemendo de dor. Mesmo onde tem situação que parece que não tem nada acontecendo, tem gente sofrendo. Mesmo no meio de um culto tão gostoso como esse, de uma alegria tão sobrenatural como essa, pode ter gente aqui no nosso meio que está na porta das ovelhas, que está no tanque de Betesda. Mesmo onde há festa, há gente em luto. Mesmo onde há muita alegria, tem muita gente em tristeza. E o interessante é que Jesus tem um olhar voltado para esse tipo de pessoa. E interessante que o nosso mestre, ele não desmerece estas pessoas de forma alguma. Afinal, o texto mesmo nos diz que ele deixa a festa e ele vai para lá. Como ele deixou os discípulos todos reunidos em Jerusalém e foi atrás dos 2 que estavam fugindo para o caminho de Emaús. Como ele deixou Abel, que tinha oferecido o seu sacrifício e tinha sido aceito, e foi atrás de Caim. Caim, por que desfalece o seu rosto sobre ti? Por acaso se você fizer o certo, não vou eu receber? Meus irmãos, por vezes nós questionamos a presença de Deus e queremos sentir algo, e queremos presenciá-lo ali de fato. Mas nós podemos entender também que às vezes o nosso sacrifício está sendo oferecido, e Deus já sabe que o nosso sacrifício foi oferecido e recebido, e Ele nos despede em paz, e vai atrás daquelas pessoas que estão afastando-se do caminho. Jesus deixa a festa e vai para a casa de misericórdia, vai atrás daqueles doentes. Jesus, ele sempre prioriza essas pessoas, e ele se aproxima daquele homem, e ele faz uma pergunta muito pessoal: queres ser curado? Parece
Uma pergunta simples, parece uma pergunta quase que sem sentido, afinal, qual pessoa há 38 anos portando uma enfermidade não quer ficar curado? Afinal, qual doente, por tempo maior ou menor que seja, não quer ser curado? E Jesus ele faz uma pergunta muito óbvia: queres ser curado? O interessante, meus irmãos, é que esta pergunta ela é uma pergunta muito profunda. Ela é uma pergunta que fez aquele homem parar para poder pensar, pelo menos fora do que ele esperava. Afinal, há 38 anos ele esperava o movimento das águas para que alguém o jogasse no tanque ou para que ele conseguisse ir, mas isso não aconteceu. E de repente chega um homem que ele não conhece, de repente chega um homem que ele nunca viu e pergunta: queres ser curado? Aquele homem que estava lá junto ao tanque de Betesda, ele está aqui nesta noite e a pergunta prevalece para mim e para você: queres ser curado? Jesus está aqui nesta noite e ele pergunta no mais íntimo do seu coração: queres ser curado? Jesus fez essa pergunta para aquele homem porque Jesus conhecia o seu passado. Olha no versículo 6, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, Jesus conhecia aquele homem e por isso fez essa pergunta. Meus irmãos, é por isso que a pergunta de Jesus ela é tão profunda e ela é tão séria para o doente, que às vezes quando nós ouvimos algumas pessoas relativizando as coisas da Bíblia, ou até fazendo algum tipo de humor, alguma piada com uma pergunta dessa da Bíblia, nós devemos ter um cuidado ao concordar com isso e talvez compartilhar, porque nada que Jesus disse é simples. Queres ficar curado? A pergunta não era para Jesus, mas para o doente. Jesus o fez refletir, Jesus o colocou para olhar para dentro dele. E Jesus conhecia o seu passado, Jesus sabia que ele estava ali havia muito tempo. Olha, Jesus, apesar de conhecer o passado de cada um de nós, ele não se afasta de nós. Lembra da mulher samaritana? Um passado pregresso, uma vida à margem da sociedade. Ela já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um amante, mas Jesus se aproxima dela e oferece para ela a água da vida. Jesus se aproxima de Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem ladrão. Mas Jesus, a despejo de toda a sociedade da época e também da religião, se aproxima daquele homem e disse: olha, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu conheço o seu passado, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, mas isso não me importa. Eu estou aqui para que você tenha vida e vida com abundância. A pergunta permanece: queres ficar são? Queres ser curado? Jesus sabia do passado daquele homem. Jesus se aproximou também do jovem rico, sabendo que ele era um cumpridor da lei, mas que ele tinha o seu coração apegado ao dinheiro, mas deu a ele uma oportunidade. Ei, se você crê em mim, se você nascer de novo, você vai herdar o reino do céu. Jesus, ele conhece a mim, ele conhece você, ele conhece o meu passado e o seu passado, por isso que ele está aqui, mesmo sabendo quem nós somos, ele não se afasta de nós. Jesus, ele tem o nosso diagnóstico, nada é oculto aos seus olhos. Eu gosto dessa palavra, pastor, o diagnóstico de Jesus. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas vou repetir. É interessante que as pessoas às vezes têm opiniões a nosso respeito, não é verdade? As pessoas têm um preconceito ou até um conceito a nosso respeito. As pessoas têm opiniões e tantas opiniões e quantas opiniões. E opinião não é diagnóstico, e eu vou exemplificar. Quando nós passamos o mal e vamos ao médico, então passamos por uma triagem. E a enfermeira que está na triagem pergunta: o que você está sentindo? Eu estou sentindo mal-estar na região do abdômen. E ela no prontuário, meu amigo Fred, coloca: mal-estar. O que pode ser? Pode ser intestino, pode ser o estômago, pode ser o rim, pode ser a bexiga, pode ser apêndice, pode ser. O pode ser é uma opinião. E aí ela te manda lá para poder ir à consulta ao médico.
E o médico também não sabe, porque ele está vendo ali o quê? A opinião, mas aí ele te submete a um exame de raio-x, ou de ressonância magnética, e sai então o diagnóstico. É o estômago, é o rim, ou não, é o pâncreas, tem o diagnóstico é uma precisão do que está lhe causando mal. Com isso eu quero dizer, não importa a opinião que as pessoas têm a seu respeito, importa o diagnóstico que os médicos do médico têm de você. Ele não está preocupado com as opiniões alheias, não, ele tem o diagnóstico da sua vida. Ele não está preocupado com o que pensam ou dizem a seu respeito, não, ele tem o diagnóstico completo da sua vida. Ele não está preocupado com nada disso, ele não está preocupado com o que dizem ou o que não dizem. Ele tem o diagnóstico da minha e da sua vida. E tendo este diagnóstico, nada fica oculto aos seus olhos. Quando Caim matou Abel, salvo engano, Gênesis no capítulo 6, Deus chega para Caim e diz: Caim, cadê o teu irmão? Quando Davi pecou, Deus o confronta através do profeta. Quando Acã pegou o que não era para pecar, escondeu, pegou o que não era para pegar, escondeu, Deus expõe o seu pecado. Ele tem seu diagnóstico, ele sabe quem você é. Por que você está se escondendo dele? Ele não te chama para te tirar da mesa, mas ele te confronta para você responder: quer ser curado? A pergunta prevalece e ele faz essa pergunta no mais íntimo do seu coração. Eu que pergunto que quer ser curado, sou eu mesmo que tenho o poder para curar, porque ele pergunta e ele cura. Quantas pessoas têm perguntado para você a respeito de qualquer coisa, mas não tem o poder para fazer o que você responde? Mas nesta noite, você respondendo para Jesus, o médico onipotente, quer ser curado, ele vai te curar, seja de qual problema for, e ele vai te trazer de volta para a mesa. Ele quer restabelecer a comunhão contigo. Ele quer restabelecer aquele contato de que quando tinha antes de você se perder no pecado. Diz a história que John Wesley, no século XVIII, o pregador, um dos evangelistas daquele tempo, escreveu na capa da sua Bíblia: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. O pastor Marcelo pregou aqui, e é por isso que eu estou dizendo: Deus está nos tratando, nos moldando para algo muito maior. Deus está querendo nos levar para um nível mais alto. É por isso que Ele está confrontando a nós. E Ele pergunta nesta noite, a pergunta não cala: queres ficar curado? Talvez você não tenha uma doença física, talvez você não tenha um problema aparente, afinal você conseguiu chegar aqui, você parece estar bem no meio da multidão. Mas a pergunta é para o íntimo do seu coração: queres ser curado? Ele sabe quem você é, e mesmo sabendo quem você é, Ele se compadece de você. O versículo 6: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava há muito tempo nesse estado, disse: queres ficar são? Jesus se compadece da situação daquele homem que ele havia ali há muito tempo. E esta mesma pergunta ele faz porque tem esperança para você. Alguém diz: você é um caso perdido. Alguém diz: para esse daí não tem mais jeito. Com certeza, meus irmãos, alguém já havia dito para aquele homem que o caso dele era um caso perdido. Afinal, 38 anos. Possivelmente seus músculos já estavam atrofiados, seus nervos já não se movimentavam mais. Era um caso perdido. E quantos de nós talvez já não ouvimos em alguma situação da nossa vida que somos um caso perdido, ou que o projeto que nós temos é um caso perdido, ou que o sonho que nós temos não vai dar em nada? Quantos de nós talvez temos esse sentimento guardado no nosso coração de alguém que trouxe essa resposta para nós tão pesada, dizendo que nós não íamos chegar em lugar nenhum? Mas Jesus, Ele diz nesta noite: tem esperança para você.
E o interessante é que a resposta daquele paralítico foi que ele era sozinho. Perceba que a pergunta de Jesus, queres ficar são, não era uma pergunta simples, porque Jesus precisava que aquele doente manifestasse o seu estado real de doença, e ele estava doente emocionalmente. Porque Jesus perguntou, queres ficar são? E ele poderia ter respondido, sim, é claro que eu quero. Ou ele poderia ter respondido, na pior das hipóteses, não, eu não quero, não sei nem quem é você. Mas ele olha, ele responde, ele começa a desabafar, e Jesus pergunta, queres ficar são? E ele diz, olha, eu não tenho ninguém, eu sou um homem sozinho aqui há 38 anos, toda vez que as águas do tanque são movimentadas, alguém pula lá na minha frente e recebe a bênção. Não tenho ninguém para que quando as águas são movimentadas, me coloque no tanque. Meus queridos, há quanto tempo você carrega esta enfermidade emocional, achando que está sozinho ao longo da caminhada? Quanto tempo você deita a cabeça no seu travesseiro e vira para o lado contrário do seu esposo ou esposa, para que ele não veja a lágrima rolando nos seus olhos, e você pensa ao longo de tanto tempo que está sozinha, que está sozinho? Jesus responde para você nesta noite, Jesus te pergunta, queres ficar são? Jesus diz para você, olha, eu estou aqui, eu conheço o seu passado, eu sei quem você é, e eu não me importo com isso, e eu estou aqui também para te curar das doenças da sua alma. Quantas pessoas, irmãos, doentes emocionalmente temos visto nos últimos tempos? E a doença emocional, ela é talvez em alguns casos até pior que a própria paralisia, porque ela paralisa a pessoa, ela amarra as pessoas em correntes invisíveis, ela prende as pessoas nos lugares onde elas não querem ficar. Mas o médico onipotente está aqui nesta noite e pergunta, queres ficar são? Reconhecer o seu verdadeiro problema, é por isso a pergunta de Jesus não é uma pergunta simples. Aquele homem disse que estava sozinho, quando ele podia ter dito simplesmente que queria ficar curado. Jesus então consegue entender que ele tinha um problema muito maior do que o seu problema físico. Jesus, ele quer resolver esses problemas para poder reacender novamente a chama no seu coração, a chama que talvez você um dia perdeu. E interessante que o pastor Eduardo já falou isso aqui. Há algum tempo atrás da caminhada você sentia Jesus, você dobrava os seus joelhos e sentia que você falava com Ele, mas por alguma coisa, alguma ocasião, alguma situação aconteceu no caminho que você ficou parado lá. Algumas coisas têm amarrado você, que você não tem conseguido desenvolver ministerialmente, que você não consegue compartilhar com os amigos, que você não consegue fazer parte do convívio da igreja, e com isso você perde muita coisa. Mas o mestre dos mestres, o médico dos médicos, ele está aqui nesta noite, e a pergunta prevalece: queres ficar são? Ele quer acender novamente essa chama no seu coração. Ele quer começar com você de onde você parou, porque Ele continua no mesmo lugar. Lembra de que Ele visitava Adão todos os dias na viração do dia? Adão, e ali conversava, dialogava, conversava das coisas. Mas quando Adão pecou, Adão não foi ao encontro, mas Deus foi. E lá ele pergunta: Adão, onde está? Será mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Adão, onde você está? Adão havia pecado, e o pecado afastou Adão do encontro com Deus. Mas Jesus está perguntando para você nesta noite: queres ficar são? Ele está no mesmo lugar de encontro. Foi você que se escondeu e que se afastou, mas se a sua resposta para a pergunta dele for sim nesta noite, Ele quer restabelecer essa comunhão contigo. Ele quer te trazer de volta para a mesa. Ele quer te colocar de volta no lugar de onde você nunca devia ter saído. Ele tem muito mais para você. Ele quer acender essa chama no seu coração.
doença daquele homem emocional era muito maior do que a própria paralisia. Ninguém se importava mais com ele, afinal, as pessoas já até haviam se acostumado com ele ali. Talvez ele já fizesse até parte da paisagem. O povo de Israel passando todos os anos, 2, 3 vezes por ano para ir às festas em Jerusalém, e lá estava aquele homem, 38 anos. Imagina a idade de Jesus toda, Jesus passando com seus pais pelaquela estrada, e lá estava aquele homem. Ele já fazia parte da paisagem daquele lugar, ele já era um marco histórico dali. As pessoas não se importavam mais com ele. As pessoas talvez no início até iam lá, faziam uma visita: o que é que você tem? Do que é que você está precisando? Mas ao longo dos anos, passa um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ninguém nem lembrava mais qual era o nome daquele homem. E talvez essa mesma situação acontece com você. No início alguém até te procurava, no início alguém até perguntava qual era a sua necessidade, mas ao longo dos anos você foi ficando esquecido, à margem do caminho, à margem da sociedade, à margem talvez até da igreja. Mas Jesus está aqui nesta noite e Ele permanece. A pergunta: queres ser curado? Qual é a sua doença? Qual é a sua doença? Talvez você diz: eu preciso perdoar. E o perdão é uma coisa difícil. E às vezes para perdoar é preciso mexer em algumas camadas do passado. Para perdoar talvez é preciso mexer em algumas feridas que você até pensa que está cicatrizada, mas não está. A falta de perdão não cicatriza a ferida. Porque toda vez que você lembra, você sente dor. Toda vez que você lembra, isso te maltrata, isso te machuca. Olha, Delei, mas não tem como esquecer. É verdade, nós não temos como esquecer, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. E eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, porque parece até que esse pedacinho está fora do contexto da mensagem. Mas a sua doença nesta noite é a falta de perdão. Mas Ele está aqui nesta noite e pergunta para você: quer ser curado dessa doença da falta de perdão? Isso vai te trazer de volta para a vida. Mesmo que tenha que mexer em algumas camadas do passado, em algumas feridas, Ele vai te curar. E você vai lembrar sem sentir dor. A pergunta sempre prevalece. E só o médico onipotente pode perguntar. O mesmo que dá ordem é o mesmo que tem poder para curar. Talvez o pastor até chama aqui, mas o pastor não tem poder para fazer. Quem tem é Ele. Talvez você vai até na casa de uma irmã de oração, mas a irmã de oração não tem poder para curar. Quem tem é Ele. Talvez você já procurou 1, 2, 3, 4, 5 igrejas, mas igreja nenhuma tem poder para curar. Quem tem é Ele. Talvez você já procurou N situações, e talvez até igual o Saul, até fora do ambiente de igreja, mas quem tem poder para curar é Ele. E Ele está aqui nesta noite, e a pergunta permanece: quer ser curado? Não importa a doença, porque o que faz a pergunta é o que dá ordem para a doença sair. O que faz a pergunta é o mesmo que tem poder para curar. Afinal, Ele disse para o morto de 4 dias: ei, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E sabe por que Ele chamou pelo nome Lázaro? Porque se Ele disse morto, vem para fora, quantos mortos não iam sair? Ele foi específico: Lázaro, vem para fora, porque na sua palavra há poder. Na sua palavra há poder. No seu nome há poder. Qual é a sua doença? Qual é a tua enfermidade? O que é que tem te parado? O que é que tem te paralisado? Ele tem poder para curar. Aleluia. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou a mulher que há 20 e poucos anos andava encurvada. Ele curou o cego de nascença. Ele dá ordem e as coisas acontecem. O que é que você está esperando? Quanto tempo você vai ficar perdendo?
Talvez é algum trauma que você sofreu. Talvez alguma doença que deixou uma sequela emocional. Talvez alguma doença do psique. Está aqui o pastor Marcelo. Ele atende muita gente. Me perdoe, pastor Marcelo, mas o senhor não tem poder para curar. O senhor pode até fazer um diagnóstico, o senhor pode até tratar a pessoa, os remédios podem até amenizar o impacto da doença, mas quem tem poder para curar é Ele. E a pergunta prevalece: qual é a sua doença? Queres ficar são? Talvez é um abuso. Talvez você sofreu um abuso. Você carrega isso por muitos anos. Um trauma. Eu já estou vendo aqui muita gente chorando. Deus quer isso mesmo, é trabalhar no íntimo do seu coração. É uma mensagem de tratamento e de confronto com a alma. E a única coisa que pode penetrar a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Nada mais, nada mais, nada mais. Esta palavra é poderosa para penetrar a divisão da alma e do espírito. Qual é a sua doença? É da alma, Ele cura. Recebe a cura. Larga esses negócios de remédio para lá. Nenhuma pessoa foi curada da depressão com remédio de farmácia. Ninguém. Nunca. Pode procurar relato. Pergunta aí o pastor Marcelo, que é um médico da área da psicologia. Pode perguntar a qualquer médico. Ninguém fica curado com o poder de remédio da palavra. Mas se você me perguntar depois, eu conto um monte que foi curado pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Pela proximidade com a palavra. Porque o mesmo que faz a pergunta, quer ser curado, é o mesmo que dá ordem para a doença sair. E Ele está aqui nesta noite. Ele deixou qualquer festa por aí para estar aqui. Disseram para o pastor: aqui é a curva do rio. Então Ele está aqui porque Ele gosta desses lugares. Ele gosta desses lugares à margem da sociedade. Ele gosta da casa de doente. Você está enfermo, Ele está aqui para te curar nesta noite. Creia nisto. Saia daqui curado. 38 anos sem andar. Pastor, me perdoe. E sabe o que é interessante, pastor Marcelo? Mesmo se a medicina de hoje conseguisse curar um homem 38 anos acamado, o que ia acontecer? No mínimo 6 meses de fisioterapia. Jesus disse: ei, levanta, toma a sua cama, dá teu trabalho pro cabra e carrega, vai embora. Ei, qual é a sua doença? Não importa o tempo que você está sofrendo, Ele cura e cura instantaneamente. Quer ser curado? Ele é o médico dos médicos. Ele não faz nada à prestação. E Ele tem poder para curar você da doença mais perigosa da humanidade, que ninguém, nem nada pode curar. Ele tem poder para te libertar do pecado. É pecado? Este homem, nos diz o versículo 14, que tinha cometido pecado na sua juventude, e a sua doença era consequência de um pecado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Mesmo se for pecado, Ele tem poder para curar pecado, para perdoar, aliás, pecado também. Ele tanto cura a doença, como quanto perdoa pecado. E nenhum dos dois é mais difícil ou mais fácil para Ele. Afinal, Ele mesmo disse: o que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Ele tem poder. A pergunta permanece: queres ficar curado? Se coloque de pé. A pergunta permanece. Eu não vou pedir para você vir à frente. Se você quiser vir, pode vir. Se você quiser vir, pode vir. Se você quiser se derramar aqui ao altar do Senhor, pode vir. Mas fica à vontade para ficar no seu lugar.
porque Ele cura aqui e cura aí, Ele perdoa aqui e perdoa aí. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso. O que é que você precisa que Ele faça nesta noite? O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Qual é a doença que tem te afligido? Qual é a doença que tem te afligido? Matar os teus sonhos. Qual é a doença que tem te afligido? Ei, você vai sair daqui nesta noite curado em o nome de Jesus. Você vai sair daqui de cabeça erguida em o nome de Jesus. Perdeu a visão, se tentaram matar. Meu amigo os Jean, teus Paulinha, sonhos, bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. O teu Ei, coração é uma ferida causada pelo homem no seu coração. Ele cura também. Se entregue a Ele. A pergunta permanece: queres ficação? Basta você responder sim. Abrir o seu coração. Ele não desiste de você. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. E levante seus olhos e vê, Deus está restaurando o seu sonho. Não importa a sua doença, não importa a sua situação. Água, Mateus. Não importa o seu problema, não importa a sua condição emocional. Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Recebe a unção. Já tem pessoas sendo curadas aqui nesta noite. O som já de tem almas sendo libertas o da som de escravidão, das doenças da conquista, alma. o som de multiplicação. Ei. Recebe Querificação. a cura. Querificação. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Querificação. Levanta. O som de toma ousadia, sua cama. Toma uma atitude e anda. Você vai sair daqui sarado em o nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção nesta noite. O som de ousadia, o som de conquista, aleluia. O som de multiplicação. Meu Deus, aqui está a tua igreja, meu Pai. Recebe aqui está o teu povo diante do teu altar. Meu Deus, eu preguei a tua palavra, baseado no que o Senhor mesmo disse. Queres ficação? De ousadia, e muita gente aqui nesta noite está dizendo que quer, está dizendo que quer, está dizendo que quer. Cura, meu Deus. Cura, meu Pai, liberta das doenças da alma, liberta das correntes invisíveis, transforma a mente e o coração, cura, traz essas pessoas de volta para a mesa, traz essas pessoas de volta para a caminhada, de volta para o teu encontro, de volta para o teu aconchego, em Deus, dá saúde, dá paz, dá libertação, dá ousadia, autoridade. Meu Deus, para que essas pessoas cumpram o seu propósito na tua casa. Cura, meu Pai, cura, meu Pai, cura, meu Deus. É a tua igreja, não é o poder da igreja, não é o poder meu ou do pastor, mas pelo teu poder, pelo poder da tua palavra. Haja cura nesta noite, haja milagre nesta noite, em o nome de Jesus. Pare de lutar. Deus está restaurando meus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Receba a cura nessa noite. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Seja livre nessa noite. Recebe Seja livre a cura de acusações do inimigo. Recebe a unção. Seja livre
de pressões O espirituais som e de perseguições. ousadia, o som Seja de livre conquista, do o medo, som de da síndrome do pânico. multiplicação. Seja livre. O som de depressões. ousadia, Seja o livre som nessa de noite. conquista, o som de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção. Você que está em casa assistindo, seja livre, seja curado. Som de ousadia. Essa palavra toque na sua casa, na sua família, nos seus filhos. No nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, crendo no milagre. Creia no milagre. Acredite no milagre. Viva o milagre. Profetiza o milagre. Ande sobre o milagre. Testemunhe sobre o milagre.